Será que você consegue se lembrar qual foi o tema da nossa campanha de missões nacionais no ano de 2018? Difícil, né? Se fosse você me perguntar, eu também teria que conferir. Mas deixa eu refrescar a mente dos irmãos. O tema foi movidos pela graça. A divisa foi 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, em cujo contexto Paulo falava sobre o seu ministério, que era o de apregoar não a si mesmo, mas a Cristo Jesus. Jesus era o Senhor e Paulo era servo, 2 vezes servo. Primeiro, ele era servo do Senhor Jesus, por ter a responsabilidade de pregar o seu evangelho, o evangelho de Jesus. E segundo, ele era servo dos homens, especialmente dos crentes, porque eram os homens que ele anunciava a Jesus. E no seu ministério, Paulo passou por diversas situações difíceis, mas ele não desfalecia nunca. Ele dá o testemunho de que ele não desfalecia nunca. E ele não desfalecia nunca por amor daqueles que já haviam se convertido e de muitos que ainda precisavam se converter. Para quê? Aí vem o verso 15 de 2 Coríntios, né? Onde ele responde que é para que a graça multiplicada assim por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Então, movidos pela graça foi o tema da campanha de missões nacionais no ano de 2018. E na campanha de missões estaduais, meus irmãos, no mesmo ano, o tema também foi muito sugestivo e foi Seja Jesus para alguém. A divisa foi Mateus 9, verso 36, que eu quero ler para os irmãos, mas eu quero ler não só o verso 36, mas a partir do verso 35 até o verso de número 38, que diz assim, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu quero, meus irmãos, ajuntar então esses dois temas para a nossa reflexão hoje, que vai ficar com o seguinte tema: movido pela graça, seja Jesus para alguém. E ser Jesus para alguém movido pela graça é uma missão, meus irmãos, creio eu, de importância vital para nós. Por quê? Porque ser Jesus para alguém movido pela graça significa fazer missões. E fazer missões é um dos propósitos para os quais a igreja existe. E é um dos mais importantes. Como bem disse alguém identificado como McDaniel, tire-se de uma igreja a ideia missionária e ter-se-á uma vida sem objetivo. Uma árvore estéril, uma casa vazia, sobre cuja porta está escrito Icabod ou Icabô. Icabô significava a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. No caso aplicado à igreja, então, foi-se a glória da igreja. Se tirar a ideia missionária da igreja, segundo McDaniel, tira-se a glória da igreja. Foi-se a glória da igreja. Então nós precisamos ser Jesus para alguém, entre aspas, levar Jesus a alguém, levar alguém a Jesus. E isso nós precisamos fazer, meus irmãos, movidos, animados, estimulados, motivados pela graça. Pela graça nós fomos alcançados e motivados pela graça, nós vamos levar esta mesma graça a outras pessoas. Mas fica a questão: como ou quando eu sou Jesus para alguém? E eu tenho algumas respostas para compartilhar com os irmãos com base aí no nosso texto de Mateus 9, versos 35 a 38. Primeiro, eu sou Jesus para alguém quando eu lhe anuncio o evangelho. Nós vemos aí no texto, meus irmãos, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o evangelho. Obviamente que ele fazia outras coisas, mas
a preocupação principal era ensinar e pregar o Evangelho. Então, se eu vou ser Jesus para alguém, faz muito sentido que eu comece por aí. Como bem disse alguém sobre o evangelismo, ele é um mandamento, uma necessidade, deve ser uma prioridade. É um mandamento que Jesus ordenou, e de fazer discípulos. É uma necessidade porque nós estamos rodeados de um número enorme de pessoas que ainda carecem do Evangelho, o Evangelho que salva e transforma. E é uma prioridade, meus irmãos, porque o que está em pauta, o que está em causa é por demais precioso para ser subestimado. O que vale mais do que uma alma? Nada vale mais do que uma alma. A palavra de Deus nos diz que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então, não tem nada que valha mais do que uma alma. Então, eu sou Jesus para alguém, eu represento Jesus para alguém quando eu saio pelas aldeias e cidades, ou pela minha cidade, ou pelo meu bairro, ou pela minha rua, ou por onde quer que seja, e anuncio o Evangelho para as pessoas, porque é isso que Jesus fazia. Segundo, eu sou Jesus para alguém quando eu lhe levo cura ou alívio. O texto diz, meus irmãos, que Jesus, além de ensinar e pregar o Evangelho, ele curava as enfermidades e as moléstias entre o povo. Então ele levava alívio para o povo, alívio daquela sobrecarga de enfermidade que pesava sobre eles, daquelas moléstias que pesavam sobre eles. Bem, eu não sei se eu tenho condição de sair por aí fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, né? Curando todas as enfermidades e moléstias das pessoas. Aliás, eu acredito que não. Aliás, eu tenho certeza que não, né? A não ser que Deus derrame uma unção especial sobre mim e, olha, de uma maneira muito especial, você vai sair e vai fazer isso também. Mas, assim, normalmente, pelo meu próprio poder, não há nenhuma condição de eu fazer isso, né? Eu creio que Jesus pode, mas eu pessoalmente, por mim mesmo, eu não posso. Mas, meus irmãos, eu posso. Movido pela graça, ser Jesus para alguém levando-lhe alívio. E levar alívio para as pessoas, às vezes, é até muito fácil para nós. Eu conheci alguém, sei de alguém, que acompanhou, de certa forma, dentro das suas limitações, um irmão doente lá no passado. Ele estava com câncer terminal e esse irmão, ele sofria muito, a sua família sofria muito junto com ele. E esse alguém então foi até aquela família, foi até aquele irmão e ofereceu a sua ajuda inclusive para poder se locomover para os hospitais, porque eles não tinham essa condição, e por várias vezes isso foi feito. Aquele câncer obstruía o intestino daquele irmão e ele começava a sentir muitas dores, então ele precisava ser levado para o hospital para a desobstrução, e quem levava era esse alguém. E às vezes esse feito acontecia, esse ato de levar acontecia às vezes de madrugada, o telefone tocava, era a família daquele irmão dizendo que ele estava sentindo muitas dores, ninguém estava dormindo. Então lá ia esse alguém para poder pegar aquele irmão, atravessar a cidade, levar ao hospital, esperar lá os procedimentos e depois trazer de volta aquela família para casa. E isso, meus irmãos, foi de muito alívio para aquela família. O testemunho que se dá até hoje, muito tempo já depois da morte daquele irmão, o testemunho que se dá é que naquela ocasião esse alguém levou muito alívio para aquela família. O alívio ainda vive na lembrança da esposa daquele irmão. O que esse alguém fez para ele não foi nada, não chegou nem a ser um sacrifício, mas para aquela família foi algo muito grande. Então ele foi Jesus para aquela família naquela ocasião, porque ele lhes levou alívio no momento em que eles precisaram. E há muitas maneiras, meus irmãos, de nós levarmos alívio a alguém, maneiras simples até, maneiras que não nos custam nada às vezes, mas que para as pessoas, devido à fragilidade em que elas se encontram, são grandes demais. E quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, então nós estamos sendo, entre aspas, Jesus para alguém.
Em terceiro lugar, meus irmãos, eu sou Jesus para alguém quando eu olho para esse alguém com compaixão. O texto diz que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. Por quê? Ou por que causa, por que motivo nós podemos e devemos ter compaixão das pessoas? Nós podemos ter compaixão das pessoas, meus irmãos, por muitas razões, muitos motivos. Por causa da situação difícil em que se vive, por exemplo, situação de enfermidade, situação de pobreza, situação de desemprego, situação de dependência química, enfim, qualquer situação desumana e aviltante. Infelizmente, essas situações sempre foram e continuam presentes, muito presentes na vida das pessoas. Para todo lado que nós olhamos, nós encontramos estas situações e nós precisamos olhar para essas pessoas nessas situações com compaixão, e a compaixão nos fará agir, nos mover em direção a essas pessoas favoravelmente a elas. Obviamente que isso é o mesmo, ou quase o mesmo que levar alívio, né? Poderia ter incluído no ponto anterior, mas eu incluí esse ponto aqui, meus irmãos, olhar com compaixão para as pessoas, porque eu quero falar de uma compaixão diferente, de uma compaixão por outra razão, a razão que está aí no texto. Porque o texto diz que quando Jesus olhava para aquelas pessoas com compaixão, a compaixão de Jesus é porque eles andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Então é a compaixão por causa da situação de alguém que vive sem Deus e sem esperança de salvação. Jesus curava as enfermidades, curava as moléstias, mas ele sentia compaixão pelas pessoas porque eles andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor, desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles deveriam orar por aquelas pessoas, o motivo não foi as enfermidades e as moléstias. Jesus não disse assim, agora vão vocês lá, imponham a mão sobre essas pessoas, pelo menos aqui ele não disse isso, e curem as suas enfermidades e moléstias. Tenham compaixão dessas pessoas por causa das suas enfermidades e moléstias. Não, Jesus, quando ele orienta os seus discípulos a orar por aquelas pessoas, o motivo da oração era para que o Pai envie mais ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Jesus estava pensando então na situação espiritual, não simplesmente na situação física, na situação humana, mas na situação espiritual daquelas pessoas. Esse era o motivo que merecia mais a atenção, que dependia mais da atenção, mais da compaixão de Jesus e dos seus discípulos. Vamos pensar um pouquinho, meus irmãos, pensa um pouquinho na situação do rico e Lázaro, na parábola contada por Jesus. Imagine um homem muito rico, né? Como o homem da parábola. Vamos usar essa parábola para nós desenvolvermos aqui um pensamento, uma hipótese, né? Então imagine um homem muito rico, um homem de barriga cheia, enquanto tem um mendigo faminto esperando cair um pedaço de alguma coisa da mesa desse rico para que ele possa comer, igual na situação da parábola. Ou então você pode imaginar aquela cena clássica que a gente vê no Natal, que a gente até quase chora só de imaginar, de uma criança pobre numa calçada, uma criança sujinha, desnutrida, com um brinquedinho bem surrado na mão, olhando por uma vidraça para dentro de algum lugar cheio de pessoas bem vestidas, com comida da melhor qualidade na mesa, com presentes enormes, bonitos, novos, recém-chegados. De quem a gente tem compaixão? Nessas duas situações, a situação do homem rico com o mendigo esperando cair alguma coisa, a situação da criança na vidraça, olhando para a vidraça, de quem a gente tem compaixão? Eu imagino qual é a resposta dos irmãos, e creio ser a mesma que eu tenho aqui na minha mente. E não digo que os irmãos estejam errados, mas será que essa é essa mesma a pessoa que mais precisa de compaixão? O pobre ou a criança que está olhando pela vidraça?
Pode ser que sim. Mas na parábola do rico e Lázaro, meus irmãos, não. Porque Lázaro, que era o pobre, ele não tinha casa, mas ele tinha Deus. Lázaro não tinha mesa, mas tinha Deus. Lázaro não tinha as melhores roupas, mas tinha Deus. Lázaro não tinha a melhor comida, mas ele tinha Deus. Já o rico tinha todas essas coisas. Tinha casa, tinha mesa, tinha as melhores roupas, tinha comida da melhor qualidade, mas ele não tinha Deus. E quando ambos morreram, quando cessou para ambos as circunstâncias temporárias e chegou a circunstância eterna, Lázaro estava no paraíso de Deus e aquele rico no inferno. Então, quem é que mais carecia de compaixão? Dessa compaixão, por causa de as pessoas andarem errantes, perdidas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, nós precisamos ter compaixão das pessoas, porque elas estão passando por dificuldades, sim, porque elas estão passando por enfermidades, sim, mas muito mais. Nós precisamos ter compaixão das pessoas porque elas estão morrendo perdidas, sem salvação. Eu preciso olhar para as pessoas com compaixão. Eu preciso ter compaixão delas em todas as situações. Eu preciso fazer alguma coisa por elas, em todas as situações, mas principalmente eu preciso ter compaixão delas porque elas estão indo para o inferno e eu preciso fazer alguma coisa que seja uma contribuição para arrebatá-las do inferno. Então, quando eu ajo assim, quando eu olho assim para as pessoas com essa compaixão pelo fato de elas estarem perdidas e condenadas ao inferno, então eu estou sendo Jesus para elas. E por último, meus irmãos, eu sou Jesus para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país e para o mundo, quando eu me preocupo e oro e convoco ou incentivo outros a orarem. Jesus diz aí, rogai ao Senhor da seara. Rogar, meus irmãos, significa orar com insistência. Então, orem com insistência ao Senhor da seara. Mas por que eu devo orar e incentivar outros a orarem? Obviamente que a gente encontra na palavra de Deus que a gente deve orar, eu devo orar e incentivar outros a orarem por tudo. Por exemplo, em 1 Timóteo 2, verso 2, devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em Tiago 5,3, devemos orar pelos aflitos, os que estão sofrendo, para que eles recebam o alívio da aflição. Em Tiago 5,14, devemos orar pelos enfermos, para que sarem. Enfim, nós devemos orar por todos os homens em todas as suas necessidades. Mas, meus irmãos, muito mais por aqueles que são ovelhas desgarradas e sem pastor, para que Deus envie pessoas que preguem a eles o verdadeiro evangelho. É o que Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Fazendo isso, movido pela graça, então eu estarei sendo Jesus para alguém. Então, concluindo, movido pela graça, seja Jesus para alguém. Como? Anunciando o evangelho, levando alívio, olhando com compaixão para os perdidos e orando e incentivando outros a orarem, especialmente para que Deus levante mais obreiros para a seara, mais pessoas para pregar o evangelho. Enfim, seja Jesus para alguém, fazendo por esse alguém aquilo que Jesus faria e agindo para com esse alguém como Jesus agiria. E que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu e ao meu coração. Amém.